Corre o risco de ser taxada? Taxar, pagar imposto. Como é que já... Ai, papai, quantas vezes você já se perguntou isso, hein? Se você nunca perguntou, se você já passou pela tua cabeça inconscientemente, mas será que eu vou ser taxado? Será que eu vou perder a mercadoria na alfândega? Será que vai dar algum BO? Será que eles vão prender? Eu tenho certeza. Isso é uma dúvida muito grande. Eu vou tentar explicar de uma forma bem completa aqui para você, tá? Se você vai ser taxado ou não é uma questão de sorte. E eu chamo de roleta russa. Eu vou explicar o processo que funciona aqui, tá? E eu vou me aprofundar. Por que eu falo de sorte? Vou até refazer a pergunta. Corro o risco de ser taxado? Sim ou não? Sim, você corre o risco de ser taxado, tá? Porém, é uma coisa muito aleatória. É até, de vez em quando, a gente chama de sorte. Por quê? Não existe um padrão na Receita Federal para taxar um ou taxar outro. Se o pedido ele for maior, se o pedido for menor. Não existe esse padrão. Em 2020, eu estava dentro da Receita Federal, lá em Guarulhos, dentro lá do setor onde chega a mercadoria, tá? Eu estava analisando o trabalho deles. Eu estava sendo acompanhado com uma empresa especialista em importação e justamente na época nós estávamos desenvolvendo o trabalho que nós fazemos hoje com maestria, que é ajudar você a ter acesso a uma fábrica de semijoias e receber mercadoria com segurança, tá? E como que foi feito esse trabalho? Eu fui acompanhar de perto a empresa que faz essa liberação pra gente, como é que funciona o trabalho do fiscal. E uma pergunta que eu fiz para ele foi a mesma pergunta que você faz pra gente, ou se faz, que é, será que você tá taxado? Aí ele falou assim, olha o fiscal trabalhando. Fiscal com uma espécie de tablet, tá? O raio-x, a mercadoria passando e ele assim, olhando o tablet. E tinha uma hora que o próprio sistema segurava uma mercadoria, ele pegava, tirava da esteira, colocava no canto e ia passando. No final ele falou o seguinte, ó, essa mercadoria que ele tirou, ele quer avaliar se o que está escrito no documento tá consistente com o que está dentro da caixa. Aí ele avalia se vai ser tributado ou não. Ou seja, tem um sistema ali dentro da própria Receita Federal que eles analisam peso, o tipo do produto, né? A nossa classificação, ou seja, a classificação das semijoias é uma classificação bem de boa, é bijuteria, não existe semijoias em inglês, na verdade, é bijuteria, tá no Brasil. O nosso segmento de semijoias é classificado como bijuteria. Então, é bem mais de boa. Por isso que os dados que eu tenho hoje para te passar é entre 100 pessoas que fazem uma compra com a gente, entre 3 e 5 pessoas são taxadas, tá? Então, sim, você corre o risco de ser taxado. Agora, você corre risco de perder mercadoria? Não, zero. A Receita Federal não prende semijoias. O máximo que pode acontecer é você ser taxado. E eu costumo ensinar uma continha aqui, tá? Se você, por um acaso, for taxado, qual é a conta que você vai fazer para imaginar ou saber se vale a pena ou não? Porque existem dois motivos que você me faz essa pergunta, tá? E você se faz essa pergunta. Motivo número 1, você não quer perder o produto. Tá, então, ou seja, já te respondendo, eu corro o risco de ser taxado? Sim. Eu corro o risco, se eu for taxado, de perder a mercadoria? Não. A Receita não prende a sua mercadoria. O máximo que ela vai fazer é te taxar, que nós chamamos na linguagem da importação, que é tributado. Você foi tributado, você foi taxado, você foi tributado, você vai pagar os tributos. E como é que funcionam os tributos no Brasil? Dentro do nosso segmento de semijoias, pelo valor que nós colocamos aqui, para poder facilitar o trabalho da empresa que vai fazer a nacionalização, tá? Os nossos clientes que foram tributados, eles pagaram uma média de R$ 180, tá? E para você imaginar se vale a pena ou não, mesmo que você fez um pedido de R$ 200, eu vou fazer a conta com você. Se você fez um pedido de R$ 200, você foi tributado em 180, é quase o dobro, né? Mas lembrando que se você comprasse esse produto no Brasil, você pagaria 5 vezes mais caro. Então, mesmo você pagando a taxa, e se você der esse azar, você ainda vai ficar com um preço muito competitivo dentro do mercado. Fora a qualidade e fora o preço que nós temos, tá? Então, sim, você corre risco de ser taxado, tá? A probabilidade de ser taxado é muito pequena, e se você for taxado, fica na base ali de R$ 180, tá bom? Agora, o segundo motivo que você se faz a pergunta, corre o risco de ser taxado? É que você tem medo de perder a mercadoria.
com a Receita Federal, tá? Então, deixa eu te explicar. Você não corre risco nenhum de perder a mercadoria com a Receita Federal. E como é que funciona esse processo? Nós fazemos um envio chamado Importa Fácil. Se você nunca ouviu falar nessa expressão, eu vou te explicar aqui o que é o Importa Fácil. O Importa Fácil foi um sistema que o governo brasileiro criou, junto com os Correios, tá? Para poder facilitar pessoas físicas, ou seja, você com seu CPF, você fazer compras internacionais. Ou seja, você comprar um produto que não está no Brasil. Só que fazer importação, gente, eu sou especialista em importação, posso dizer que é um pouco complexo. É um pouco não, é muito complexo. É mais complexo do que você imagina, tá? Uma estrutura mínima que você precisa ter para você fazer uma importação formal, ou seja, a sua empresa está comprando de um outro país, é, primeiro, CNPJ, tá? Pessoa jurídica, você precisa ser pessoa jurídica. Segundo, você precisa ter um documento chamado radar. Esse documento é chama de uma liberação, uma carta de liberação. É um documento que te habilita a sua empresa a fazer compras internacionais. Sem esse documento, a sua empresa não pode fazer importação, tá? Terceira coisa que vai precisar ter é um despachante, tá? Você pode utilizar o Importa Fácil na sua empresa? Sim. Mas, dependendo do produto, é indicado que você tenha um despachante. Você vai precisar de um despachante, tá? Você vai precisar de uma coisa chamada invoice. Invoice é quando você faz uma compra internacional, você faz uma importação, é um documento oficial, tá? Que você precisa, que é emitido aqui na China, e você precisa ter esse documento aí no Brasil quando a mercadoria chegar, você precisa apresentar para a Receita Federal. Só que a invoice, ela precisa bater com o seu comprovante de pagamento. E o comprovante de pagamento não é um comprovante nacional, é um comprovante internacional. Caraca, Léo, que complexo. É, eu falei que era complexo. Ou seja, você precisa no seu banco falar assim pro seu gerente: ô João, tudo bem? Como é que você tá, filho? Tem um cafezinho aí? Não, senta aí. Eu tô precisando mandar uns dólares lá pra China. É, eu preciso mandar uns dólares lá. Eu fiz uma compra e eu preciso mandar uns dólares pra lá pra fora. Eu tô falando de zoeira. É, tô precisando mandar uns dólares pra lá. O teu gerente vai falar assim: cadê a invoice? Não. Cadê a Proforma Invoice? Proforma Invoice é como se fosse um orçamento. Tem quando você vai fazer uma compra no Brasil de um atacadista, primeiro você emite uma nota, uma nota de uma ordem de compra, um orçamento. Quando você faz o pagamento, ele emite a fatura original, a fatura final do teu pedido. É exatamente isso. Proforma Invoice é um pedido, é uma pré-ordem. É como se fosse um orçamento. O teu orçamento foi isso aqui. Você vai fazer o pagamento, depois do pagamento, eles emitem uma invoice, tá? Então, calma que você não precisa se preocupar com isso. Tô te explicando para você já ter esse conhecimento, para depois, quando você chegar numa roda, falar: nossa, eu manjo de importação. Ó, eu sei que uma proforma invoice, sei que uma invoice é com esse intuito aqui, tá? E se simplificar também como é que funciona esse processo de importação, tá bom? Então, continuando. É complexo. Você vai no seu banco, o seu gerente do banco, tá? Ele vai precisar dessa Proforma Invoice. E quem emite essa Proforma Invoice é o fornecedor. Proforma Invoice tem o seu nome, o nome da tua empresa, endereço, o nome do fornecedor, endereço do fornecedor, tem tudo isso. Só que tem mais uma burocracia. Se preencher errado, filho, mercadoria chegou no Brasil, você vai ser multado e você corre o risco de você não receber o produto volta. Só para você imaginar a complexidade que é uma importação, tá? Agora, como é que funciona essa magia? Como que você, se você não comprou ainda, como é que você vai comprar, por exemplo, da Xingyu e você vai precisar passar por essa burocracia toda? A resposta é não. Eu tenho várias, 98% das clientes, são mais de 2.700 clientes que já comprou hoje com a Xingyu nesse formato, recebeu o produto, tá? E ninguém precisou dessa estrutura toda. Por quê? Nós já entregamos de mão beijada. Lembra que em 2021 eu estive no Brasil? 2020? Em 2020 eu no Brasil justamente mapeando como eu consigo fazer para ajudar você, pequeno importador, pequeno revendedora, uma pequena lojista, que você quer comprar diretamente da fonte, ter preço de importadora, mas sem ter essa estrutura toda. E é justamente esse trabalho que nós fazemos hoje. Então você não precisa ter essa estrutura ou você não precisa ter essa dor de cabeça, tá? É por isso que você não perde a mercadoria. A gente já faz todo esse trabalho, você não precisa dessa estrutura toda, tá bom? Entendeu? Destino Diário faz tudo isso para você, tá? Então, a sua pergunta, linda, maravilhosa, será que você é taxado? Sim, você corre risco de ser taxado.
E se você for taxado, ainda vale muito a pena, é só fazer as contas, tá bom? Corro o risco de perder a mercadoria na alfândega? Não, zero risco. Por quê? O formato que nós enviamos a mercadoria para você é o formato padrão internacional, onde você não vai precisar fazer praticamente nada, tá? A mercadoria vai chegar no seu endereço, tá? E toda essa parte burocrática já foi feita automaticamente pelo Importa Fácil e pela empresa que nós contratamos para poder fazer esse trabalho para você entregar a mercadoria no seu endereço.